Os evangelísticos e os cultos lá da Betel. Lá tem dois trabalhos, no povoado Zé de Holanda e nos cultos ao ar livre na Betel. Nas quinta-feiras eu estou lá nos cultos evangelísticos da Sete, com o pastor Edivaldo. E no sábado no tirão e no domingo lá na igreja. Mas aprove Deus que eu viesse hoje. E quando o diácono, o irmão Carlos Alberto e o presbítero Francisco Gachago me fez o convite, eu fiquei muito feliz. E eu disse para ele que eu ia orar para que Deus acordasse o coração do pastor Freitas e me liberasse para que eu viesse trazer a palavra de Deus. E desde já, presbítero Francisco Gachago, queria lhe agradecer por esta rica oportunidade. É uma honra para mim, ao diácono, o irmão Carlos Alberto. Quero trazer um abraço do pastor Freitas, da missionária de Melo, e todos os amados irmãos da congregação Sede Monte Sinai. E também um abraço da missionária Vanusa Leite, lá do Rio de Janeiro, que ela disse que há 3 semanas ela vinha orando para que desse certo. Glória a Deus. Hoje Deus escolheu para que vai dar certo, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, eu gostaria que a amada igreja meditasse no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. A partir do versículo 14 ao 25, que fala sobre a conspiração contra Jesus. Mateus 26, a partir do versículo 14 ao 25, que diz: Judas trama entregar Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: Quem me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo ele, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um dizendo-lhe: Porventura, sou eu, Senhor. E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato? Esse me há de trair. Aleluia. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Versículo 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Também, na continuação do capítulo 26 de Mateus, versículos 47 ao 50. Mateus 26, 47 ao 50. A prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui eu estou contando aqui o maior fracasso da história da humanidade, que é a relação a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 discípulos. A palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele andou presencialmente com Jesus Cristo. Ele passou 3 anos pregando a palavra de Deus, sendo discipulado por Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes não creu na salvação, não creu em Jesus Cristo. Como tem muitos em nossas igrejas, que estão na igreja, são até membros da igreja, são batizados na água, até se dizem batizados com o Espírito Santo. Mas na verdade, precisa fazer um renovo com Deus, precisa nascer de novo. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 3 ao 7, que diz que vos necessário é nascer de novo.
nascer da água e do Espírito. O grande religioso, o grande mestre da palavra de Deus, que é Nicodemos, ele conhecia as Escrituras Sagradas. Ele era um fariseu, ele era um grande religioso, mas ele não conseguia entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é qualquer livro. A palavra de Deus, ela é espiritual. Se a palavra de Deus é espiritual, ela vem do alto. Quem vai nos trazer entendimento da palavra de Deus não é o homem, é Deus, é Jesus Cristo. Como está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Assim como eu tive um encontro genuíno com Jesus Cristo em 2008 na congregação da Torre Forte Vila Bárbara, e estou feliz de estar aqui, porque eu fui discipulado também pelo presbítero irmão Francisco da Chaves, irmão Carlos Alberto. Participei do conjunto dos senhores guerreiros de Cristo. Eu aprendi muito com eles, e eu aprendi a amar esta família, porque eles me levaram próximo de Deus. O pastor Josué Gonçalves, que é pastor lá das Assembleias de Deus em Águas de Lindóia, São Paulo, sempre diz: nós temos que buscar as pessoas que nos aproximam de Deus, e nós temos que nos afastar das pessoas que nos afastam de Deus. Quanto mais a gente se aproximar de pessoas de Deus, mais nós estamos fortes com Deus, mais nós estamos livres do pecado. Mas quando nós damos brechas com amizades que não trazem edificação, com amizades que não querem saber da palavra de Deus, só fazem nos enfraquecer. Então eu agradeço a esta família, a família do presbítero Francisco das Chaves e o diácono Carlos Alberto, que me orientaram, me ensinaram, me discipularam. E para a glória ao Senhor Jesus, eu estou com 17 anos servindo ao Senhor Jesus. Não me arrependo de nada, só me arrependo de não ter servido a Deus antes. Mas a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes 3, que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Aprove Deus que eu entregasse a minha vida verdadeiramente em 2008. Eu lembro que quando eu nasci, a minha mãe me contou, né, quando eu tinha por volta de 5 a 6 anos de idade, e quando eu estava no ventre dela, meu pai, ele não era evangélico. Hoje, graças a Deus, ele é evangélico, minha mãe também. Mas na época eles não eram evangélicos. E eles buscavam todo tipo de religião.